Dando sequência ao programa Eliminando a Ansiedade em 90 Dias, eu gostaria de falar hoje sobre três questões, três abordagens, três perguntas cruciais que eu faço a mim mesmo quando eu tenho algum tipo de problema, alguma ansiedade, algum conflito, ambiguidade. Eu pergunto a mim, qual a melhor estratégia do mundo? Flexibilidade. Aí, meu estado emocional de recursos improdutivos começa a criar uma reflexão. Naquele momento que eu estava improdutivo, com ruminação mental, e essa ruminação ela tem um metaprograma. Conforme o seu estado de ansiedade, seu estado emocional, ele vai disparando. Né? Aí a segunda pergunta eu faço, quem é o mais inteligente? O mais inteligente é aquele que pratica e que aprende. Então, a primeira, qual a melhor estratégia do mundo? Flexibilidade. Aí eu pergunto a mim, eu estou tendo flexibilidade naquele momento? Naquele momento eu não estou tendo flexibilidade? É claro que eu vou rever as minhas atitudes. Na segunda pergunta, quando eu falo quem é o mais inteligente, e é pura verdade, eu desafio qualquer um a formular uma resposta melhor do que essa. O mais inteligente é aquele que pratica e que aprende. Que adianta você ter vivido experiências de todas as sortes e não conseguir aplicar todas aquelas experiências, né, os seus fracassos, que poderiam se tornar experiências enriquecedoras. A terceira pergunta que eu faço é: algum problema na sua vida deixou de ser resolvido? Nenhum. Eu desafio a você pensar em qualquer problema na sua vida, qualquer tipo de problema que não tenha sido resolvido, a própria deserção, a própria desistência do problema é uma solução. Veja, então, essas três perguntas têm três respostas: flexibilidade, praticar o que aprende, o que aprendeu, e há sempre uma escolha, né? Todos os problemas foram resolvidos na sua vida? Foram, porque houve sempre uma escolha. Há sempre uma escolha. É o seu estado emocional que determina quão eficaz vai ser aquela escolha. Não existe um ser humano no planeta que não dispõe de recursos para resolver seus próprios problemas. Se você analisar os problemas que você teve e ver qual foi o desempenho, o que faltou não foi recurso naquele momento. Se você não tem uma satisfação em relação ao desempenho que você teve no passado, alguma coisa que aconteceu, o seu desempenho não foi satisfatório, naquele momento você falou uma coisa que não deveria, ou falou uma coisa dentro de um contexto assim de uma forma pobre, não convincente, tudo isso na sua vida é determinante para você entender que você pode ter recurso, porque o recurso é o seu estado emocional, porque num dado momento, passado aquele conflito, você pensou assim, poxa, eu poderia ter falado outra coisa, eu poderia ter sido muito mais convincente, muito mais assertivo. O que eu fui? Não, eu fiz isso e isso, na verdade, então não faltou recurso, faltou estado emocional. O recurso está aí dentro de você. O problema da autorrejeição é que, falando sobre ansiedade, a ansiedade, ela se torna um hábito, e você tem direito de escolher quais são as suas decisões. E suas decisões, suas ações, suas reações são hábitos que você começa a adotar e repetir. Esse é o processo. Todo processo de decisão inteligente na sua vida advém do seu estado emocional. Tudo que você se autorrejeita e você não aceita em relação àquilo que você fez e teve um baixo desempenho. Isso é determinante para a sua felicidade. Porque se você começar a ter consciência disso e deixar de ser participante, crítico em relação ao que aconteceu, veja, quanto você focaliza de 1 a 10, ou se você quiser colocar duas variáveis sobrepostas, você ser participante, crítico, você ser observador e ter uma reflexão acerca daquilo que você fez.
Se você tem uma projeção no passado, focalizando, seu foco é naquilo que você fez de ruim e não nas experiências que você teve, é claro que praticamente você vai repetir todas as experiências ruins e não ver como você conseguiu ter êxito e ter um objetivo legal para sair daquela situação, tá? Então você tem que deixar de ser participante crítico. Se você olhar o passado e deixar de ser participante crítico e como você pode ser bom observador daquilo que você viveu, fatalmente você não vai repetir os mesmos erros, porque não vai ser seu estado emocional, vai ser uma forma de você fazer um retrospecto daquilo que você fez e não errar mais. Então, a aprendizagem totalmente produtiva e erros que são justificáveis, são experiências enriquecedoras. Esse é o processo de como eliminar a ansiedade de 90 dias. É como você projeta os seus pensamentos. O seu pensamento é uma forma como você administra o que você sente, porque é impossível ter maus pensamentos se você tem bons sentimentos. Se você tem maus sentimentos, é impossível ter bons pensamentos, né? O sentimento, ele é refém do pensamento. Quando você começa a disparar, mas nunca um pensamento, ele chega primeiro. Sempre é o sentimento que determina o que você vai pensar. Sempre. Então, esse é o propósito, esse é o mote do meu programa. Meu programa, ele tem podcast, ele tem vídeos, ele tem um PDF com 140 páginas falando sobre isso, e é determinante. Ele tem um WBS, ou seja, uma fragmentação da estrutura do processo. Eu falo passo a passo. Eu passo para você essa forma, como você pode começar a mudar, como você pode mudar seus sentimentos, seus pensamentos e tudo. O seu estado emocional é uma condição de escolha. O que você determina é quanto você pode ser feliz agora, é quanto você pode ser produtivo, é o que realmente vai te causar aceitação. Porque nada na vida mais é do que você se aceitar. Quanto você se aceita tudo que você fez e tudo que você está fazendo. Tudo que você fez em relação ao que você está fazendo. O seu passado, quando você pergunta conscientemente, o que eu estou fazendo vai determinar minha vida, uma vida bem sucedida? Não, eu quero ser feliz, tá, beleza, mas o que eu estou fazendo? Em relação e o que eu fiz vai determinar que eu posso ser bem sucedido? Sua consciência vai falar, não, você quer ser feliz, não quer? Mas o que você fez no passado, o que você está fazendo, não vai ser o suficiente para você atingir essa expectativa. Ok? Então, entre acesse o site www.tecnicasdedesenvolvimento.com.br. Lá tem o curso está num preço limitado e tempo limitado, mas na metade do preço, eu estou dando 50%, é muito barato, R$147, são 3 de 49 no cartão, é muito barato. A gente pode enviar para você um mini curso, se você pedir no site, já vai ter uma noção do conteúdo programático, do que significa isso. Eu acho que é determinante, vale muito a pena e você vai mudar. Destina 5%, sabe? 5% do seu potencial agora para cuidar da sua vida, 5% do seu tempo para cuidar da sua vida. Se você não se auto-sabotar, você determinar, eu quero 5 minutos, 5%, dá só 5%, não precisa dar 20%, dá só 5% de alguma coisa para isso, para você ser feliz, se você não vai mudar, porque a equação da felicidade apraz a qualquer um, mas 80% da humanidade não sabe flexionar esse verbo felicidade, não sabe sequer imaginar o que significa ser feliz. 20% é uma vaga noção e fica com algumas inquietudes, algumas aflições em relação a ter esse estado mental, porque felicidade é estado mental, satisfação psicológica, o seu nível de abundância mental, ok? Então entre no site, encontrem coisas fantásticas lá, custo-benefício maravilhoso, há sempre uma escolha na sua vida. A melhor estratégia do mundo é a flexibilidade, né? E o mais importante